Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT indeferiu o pedido de autorização da empresa Expresso Mato Grosso do Sul para operar mercados no transporte rodoviário de passageiros. A decisão publicada pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros se baseia na inobservância dos artigos 230 e 231 da Resolução ANTT número 6.033 de 2023 por parte da empresa. A Resolução 6.033 estabelece novos procedimentos para a solicitação e concessão de licença operacional para o transporte rodoviário de passageiros. Os artigos 230 e 231, especificamente, tratam da adequação dos requerimentos pendentes às novas disposições. O artigo 230 determina que todos os pedidos de licença em análise ou aguardando decisão devem ser ajustados à nova resolução. Já o artigo 231 exige que as empresas informem a ANTT em até 30 dias após notificação os mercados em que pretendem operar, limitando-se aos mercados solicitados originalmente. A Expresso Mato Grosso do Sul, fundada em 26 de maio de 1975, localizada em Campo Grande, não atendeu a essas exigências, o que resultou no indeferimento de seu pedido. A decisão da ANTT reforça a importância da adequação às normas regulatórias para a operação no setor de transporte rodoviário de passageiros. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT renovou a licença da empresa Expresso Paraguai S.A. para o transporte rodoviário internacional de passageiros entre o Paraguai e o Brasil. A licença de número 049 de 2022, ANTT, foi renovada através das decisões SUPAS número 2658 e 2664. A empresa está autorizada a operar diversas linhas com diferentes tipos de serviço. Nas linhas com destino a São Paulo são Assunção a São Paulo, com serviços convencional e leito passando pela fronteira em Cidade del Oeste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu. Já as outras linhas são Assunção a Rio de Janeiro, via São Paulo com fronteira em Cidade del Oeste e Foz do Iguaçu, Assunção para Foz do Iguaçu com serviço convencional e leito, Cidade del Oeste a Foz do Iguaçu com serviço semi-urbano pela Ponte Internacional da Amizade e o Conjunto Habitacional do Itaipu ao Conjunto Habitacional do Itaipu, serviço semi-urbano pela Ponte Internacional da Amizade, ambos os conjuntos do Paraguai e do Brasil. A licença terá validade até o dia 14 de agosto de 2031. A empresa Manus Turismo e Viagens Limitada, com o nome fantasia Manus Tour, foi habilitada pela ANTT para solicitar o termo de autorização para a prestação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. A decisão publicada pela Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros está fundamentada no artigo 8 da Resolução número 6.033 de dezembro de 2023 no novo marco regulatório do TRIP. A habilitação permite que a empresa, sob regime de autorização, pleiteie o TAR para operar linhas interestaduais de transporte de passageiros. É importante destacar que a empresa precisa manter as condições de habilitação para cumprir o objeto da autorização conforme previsto no artigo 48 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. O descumprimento dessas condições pode levar à cassação de todos os TARs concedidos à empresa. A Manus Tour tem sede em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e atua no ramo turístico há 22 anos. Em um passo significativo para a modernização do sistema de transporte público da região metropolitana de Belém, a União firmou 2 contratos importantes no dia 1º de novembro de 2024. Os contratos de número 584/2024 PFN e 585/2024/PFN garantem o financiamento de mais de R$ 366 milhões para a aquisição de uma nova frota de ônibus destinados ao Sistema Integrado de Transporte Público. O contrato de garantia foi firmado entre a União e o Estado do Pará, tendo a Caixa Econômica Federal como interveniente. Este contrato assegura o repasse dos recursos para o projeto de renovação da frota. O contrato da contragarantia, também firmado entre a União e o Estado do Pará,
conta com a participação do Banco do Brasil e do Banco do Estado do Pará como intervenientes. Este contrato garante a segurança da operação financeira e a devolução dos recursos em caso de inadimplência. O ministro das Cidades, Jader Filho, esteve em São Paulo no começo de agosto na Latibus. Ele aproveitou para conferir os detalhes da produção dos 265 novos ônibus que vão operar no BRT Metropolitano, projeto executado pelo governo do Pará, que visa reformular o sistema de transporte público de forma integrada nos municípios da região metropolitana de Belém. As 265 unidades em produção irão operar nas futuras linhas alimentadoras e linhas troncais expressas e paradoras do BRT Metropolitano, sendo 40 dessas unidades 100% elétricas e as demais 225 com motorização a combustão turbodiesel no padrão Euro 6 com tecnologias aprimoradas para a redução das emissões de poluentes na atmosfera. Os veículos são de 3 diferentes modelos produzidos pela CAIL, todos para a operação no BRT Metropolitano. Os ônibus são equipados com GPS, Wi-Fi, ar-condicionado, câmeras de monitoramento e elevadores para acessibilidade de pessoas com deficiência. Os 3 modelos produzidos pela CAIL são o CAIL E-Millennium com chassi Mercedes-Benz Eletra 100% elétrico, o CAIL Millennium 5 com chassi Mercedes-Benz motor traseiro e o CAIL Apache VIP 5 com chassi Volkswagen motor dianteiro. A BYD Brasil, líder global em venda de ônibus elétricos, participará da Electrimove 2024, feira de mobilidade elétrica que acontece em Caxias do Sul entre os dias 7 e 10 de novembro. A empresa levará para o evento o modelo D9A, um ônibus 100% elétrico projetado para o transporte público urbano. A fabricante cita como um dos grandes destaques do D9A a sua economia. O ônibus elétrico permite uma redução de custos operacionais de cerca de 70% em comparação aos modelos a combustão. Além disso, seu custo por quilômetro rodado é de apenas 50 centavos, 5 vezes menor que o de um ônibus a diesel. A autonomia do D9A também é outro destaque, diz a BYD. O veículo pode percorrer até 250 km com uma única carga, o que o torna adequado para longas jornadas diárias. A recarga completa leva de 3 a 4 horas em uma tomada de 380 volts. O conforto e segurança também são pontos fortes do D9A. O motor elétrico proporciona uma viagem mais silenciosa e suave, enquanto o câmbio automático garante uma direção mais leve. O ônibus também conta com freios a disco, sistema ABS e frenagem regenerativa que converte a energia da frenagem em eletricidade recarregando as baterias. Para o diretor de vendas de ônibus da BYD, Bruno Paiva, o D9A representa um investimento que se paga a longo prazo, aliando economia, sustentabilidade e performance. A Electric Move 2024 será uma ótima oportunidade para conhecer de perto o D9A e as outras inovações em mobilidade sustentável. O evento contará com exposições de veículos e palestras sobre o tema. A Artas Auto, fabricante de micro-ônibus na Europa, com sede em Lituânia, anunciou o lançamento do seu mais novo modelo elétrico, o Altas Novus City V7. O novo City V7 é resultado da parceria estratégica da Altas Auto com a gigantesca chinesa de ônibus elétrico Zhongtong Bus. A Zhongtong Bus contribui com sua expertise em sistemas de propulsão elétrica, baterias e chassis, enquanto a Altas Auto se concentra em adaptar o ônibus para atender aos rigorosos padrões europeus. A empresa informa em nota que o modelo foi projetado para atender as necessidades específicas das transportadoras europeias e oferece um equilíbrio entre capacidade de passageiros, design compacto, confiabilidade e eficiência operacional, o que o torna adequado para rotas urbanas e intermunicipais. Apesar do seu tamanho compacto de 7,5 metros de comprimento, o novo City V7 pode transportar até 35 passageiros. Equipado com motor elétrico Dana TM4 e baterias de íon lítio CATL de 140 kW, o ônibus pode percorrer mais de 300 km com uma única carga, reduzindo a necessidade de recargas frequentes. O design compacto
permite fácil navegação pelas ruas estreitas das cidades, uma solução eficaz para operadores que precisam de flexibilidade em vários cenários de trânsito. A Altas Auto oferece uma garantia de 5 anos no novo City V7, o dobro do padrão de 2 anos do setor, demonstrando confiança na durabilidade do veículo. O ônibus foi subestimado a testes rigorosos em diversas condições desafiadoras, incluindo os ambientes gelados da Finlândia e as estradas montanhosas da Itália, confirmando sua capacidade de operar de forma confiável e eficiente. Os ônibus elétricos que operam nas linhas Estação Aeroporto ao Parque São Paulo e Estação Aeroporto a Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, pararam de operar nesta quinta-feira, dia 7 de novembro. Os trajetos foram lançados em 20 de setembro e têm integração com o metrô. A suspensão partiu de uma decisão do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da região metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso, do Sindimetro. Ainda não há previsão de retomada da operação. Segundo Mário Kleber, presidente do Sindimetro, o governo da Bahia forneceu 19 ônibus elétricos para rodar em todo o estado e criou rotas sem novos coletivos, afetando a operação dos trajetos já existentes. Ainda segundo Mário, se a situação continuar dessa maneira, mais linhas serão suspensas nesta sexta-feira. A Prefeitura de São Paulo notificou as empresas de ônibus Transwolf, a terceira maior frota da cidade, com 1,2 mil coletivos que atende a Zona Sul e a UpBus da Zona Leste. As duas empresas tiveram origem em cooperativas de transportes. Desde o dia 9 de abril deste ano, as viações estão sob intervenção do poder público, quando foram alvos da Operação Fim da Linha do Ministério Público de São Paulo, que apura supostas ligações de diretores destas duas empresas de ônibus com facção criminosa do PCC, o primeiro comando da capital. O GAECO, braço do MP, que investiga o crime organizado, apura, entre outros crimes, lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, roubo e tráfico de armas por meio da Transwolf e da UpBus. As notificações obrigam que as diretorias da Transwolf e da UpBus apresentem defesa sobre as falhas operacionais e de administração das companhias em um prazo de 15 dias. As notificações foram oficializadas no dia 31 de outubro. O procedimento é o primeiro passo do processo que pode resultar em rescisão dos contratos destas duas empresas ou na decisão pela continuidade no transporte público da cidade. A Prefeitura de São Paulo apontou indícios de que, com a gestão original, a Transwolf não teria condições financeiras de continuar atuando. Já sobre a UpBus, os indícios de ligações com os membros do PCC deixariam impossível a continuidade da empresa no sistema gerenciado pela SP Trans. Em primeira mão, no dia 2 de agosto, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, contratou 1,54 milhão de reais à Fundação Carlos Alberto Vanzolini para fazer uma avaliação externa independente das empresas Transwolf e UpBus. A conclusão deste trabalho de apoio à CETRAN, a auditoria foi prevista para o dia 30 de setembro. A Transwolf tem cerca de 100 linhas na Zona Sul, 1.206 ônibus e é a terceira maior frota da cidade, sendo originária da cooperativa Cooperpan. A UpBus, empresa na Zona Leste, atua em 13 linhas, com 159 ônibus e chegou a se chamar Qualibus, sendo originária da Garagem 2 da Associação Paulistana. A Fundação Carlos Alberto Vanzolini informa que foi contratada para realizar uma avaliação externa independente para apoiar a CETRAN e não para realizar auditorias externas das empresas, como foi divulgado. A avaliação externa independente terá o objetivo de fornecer subsídios à administração pública municipal, para fins de maior entendimento sobre a viabilidade econômica, financeira e operacional das empresas para fins de tomada de decisão. A Fundação Carlos Alberto Vanzolini é uma organização sem fins lucrativos, criada há 57 anos e gerida pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade de São Paulo para melhorar a efetividade do processo de desenvolvimento sustentável do Brasil. Nesse sábado, dia 9 de novembro, serão apresentados 21 ônibus Marco Polo Double Decker
adquiridos pela empresa Andorinha durante desfile na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. O desfile está programado para as 8 horas da manhã, nas principais vias do município paulista. Na segunda-feira, dia 11, a partir das 8 da manhã, haverá um segundo desfile que passará por Álvares Machado, Presidente Bernardes, Santo Anastácio, Presidente Vancelau, Presidente Epitácio, Assis, Paraguaçu Paulista, Coatá, Rancharia e Martinópolis. Os coletivos serão destinados a operações em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Dos 21 veículos, 13 possuem chassi Volvo e 8 Scania. Contam com 4 eixos nos 15 metros de comprimento e no interior são equipados com 32 poltronas-leito Elite no piso superior e 8 poltronas-leito Cama VIP no piso inferior. Além disso, levam um sensor de frenagem, assistência de saída de faixa e câmera de ré. A Agência Goiânia de Regulação, por meio do Conselho Regulador, informou nesta última quarta-feira, dia 6 de novembro, que habilitou a empresa Expresso Itamaraty para prestar serviço de transporte regular intermunicipal de passageiros em 2 linhas nas regiões sudoeste do estado de Goiás. Segundo o governo do estado, para atender os usuários dessas linhas, a empresa do Grupo Comporte investiu cerca de 12 milhões de reais na aquisição de uma nova frota, composta por 8 ônibus 0 km, modelo Buscar Vista Bus DD, com chassis Mercedes-Benz. Os veículos vão aos passageiros usuários das linhas entre os municípios de Rio Verde e Aporé, via Caçu, Itarumã e Itajá, e entre Caçu e Caiapônia, via Jataí. Os novos veículos trazem um sistema de segurança avançado, o Mix Vision, que inclui tecnologia antifadiga e monitoramento 24 horas dos motoristas ao longo do percurso. Essa medida visa garantir uma experiência de viagem ainda mais segura para os moradores da região. Segundo o comunicado, a operação da nova frota aguarda apenas a liberação da AGR para operação conjunta com as linhas da NTT. Todos os veículos foram adquiridos com CNPJ da empresa e emplacados no estado de Goiás, o que também representa um reforço da empresa no sentido de estimular a economia local e cumprir as legislações vigentes. O assessor especial da presidência da AGR, Tiago Nepomucemo, destacou em nota que a empresa foi habilitada em um chamamento público que contemplou as 2 linhas na região sudoeste de Goiás, que agora está recebendo esses investimentos que incluem ônibus-leito e semileito. O gerente regional da Expresso Itamaraty, Ismael Caetano, disse na mesma nota que esses investimentos da empresa se devem à confiança e à segurança jurídica que o estado de Goiás oferece aos investidores. A Expresso Itamaraty tem uma frota de mais de 1.000 ônibus operando no transporte de passageiros intermunicipal e interestadual, suburbano, urbano, fretamento contínuo e encomendas. A Secretaria da Saúde do município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, adquiriu um Volare Ataque 9, unidade móvel de saúde para atendimento à população. O veículo, entregue pela concessionária Bormama, amplia a frota de veículos da marca naquele município. Com 9,15 metros de comprimento total, o Ataque 9 foi equipado com instrumentos e mobiliário para atuar como unidade móvel de saúde médica, ginecológica e odontológica. Para o atendimento à população, conta com banheiro, maca, pias, armários, mesas, cadeira odontológica, reservatórios de água, geladeira, micro-ondas, compressor e compressor de ar. Possui ainda sistema de ar-condicionado para maior conforto, porta pantográfica, toldo e autoclave, entre outros itens, como poltrona hidráulica para o motorista e faróis de neblina. O Volare Ataque 9 foi lançado para consolidar ainda mais o posicionamento e vanguarda da marca na oferta de veículos diferenciados e sob a medida para as necessidades e demandas das aplicações dos clientes. O modelo possui design arrojado e moderno, de linhas leves, limpas e harmoniosas, que acompanham as principais tendências no segmento automotivo e mantém os diferenciais competitivos já consagrados como durabilidade, robustez, conforto e segurança. Com elevados padrões de qualidade, segurança e acabamento, o Ataque 9 é equipado com um robusto, durável powertrain,
com opções de motorização Cummins ISF 3.8 com 4 cilindros em linha, 175 cavalos e 600 Nm de torque a 1.800 RPM, e Mercedes-Benz OM 924 LA com 4 cilindros em linha, 163 cavalos e 610 Nm de torque a 1.600 RPM. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um micro-ônibus do sistema municipal da capital paulista bateu contra o muro de uma casa na região do Tremembé, na zona norte de São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira, dia 6 de novembro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou feridos, entre os quais o motorista ficou preso nas ferragens e teve de ser transportada pelo helicóptero Águia 05 da Polícia Militar ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas, devido à gravidade dos ferimentos. A segunda vítima, atendida pelos bombeiros, é um passageiro masculino de 18 anos, com trauma de face, lesão labial e traumatismo crânioencefálico, conduzido ao PS São Camilo. Ainda de acordo com a corporação, a batida ocorreu na rua Frederico Esteban Júnior 281. Como é possível ver nas imagens em vídeos, o micro-ônibus ficou com a frente bem na parte do motorista bastante destruída. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. A colisão envolveu um micro-ônibus prefixo 26371 da empresa Norte Bus, que fazia a linha 172010 Jardim Guaçã a Cantareira. Um ônibus do transporte público de Guarulhos, na Grande São Paulo, se envolveu em um acidente na tarde do último sábado, no último dia 2 de novembro. O caso aconteceu na Avenida Tiradentes, na altura do número 1875. O coletivo colidiu com um poste energizado e a fiação acabou caindo sobre o veículo. A área foi isolada para permitir a atuação dos policiais e do Corpo de Bombeiros. O perfil Cidade de Guarulhos no Instagram publicou o registro do caso. Ao menos uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para um hospital com ferimentos causados pela batida. Outra vítima segue presa no ônibus e aguarda que a energia seja desligada para ser restaurada. O motorista da Turp Transporte foi agredido na noite deste sábado, dia 2 de novembro, em Correias, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Apesar do susto, o motorista passa bem. As imagens do monitoramento do ônibus devem auxiliar nas investigações. O ônibus operava a linha 602, Vale das Videiras, e deixava o terminal Correias às 10h50 da noite, quando um veículo particular avançou o sinal vermelho e quase colidiu com um veículo. Depois, o carro realizou paradas bruscas em frente ao ônibus para provocar a colisão entre os veículos. O condutor do carro desceu do veículo acompanhado de um outro homem e juntos tentaram invadir o coletivo. A porta de embarque foi destruída, mas a dupla não conseguiu embarcar. Eles partiram para cima de outro rodoviário que teve um uniforme rasgado. A ação foi registrada por passageiros. Em nota, a Turp Transporte e a Cetranspetro repudiaram o caso e afirmaram que as vítimas estão recebendo suporte no caso. Uma carreta e um ônibus se envolveram em um grave acidente na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, em São Paulo, na tarde deste sábado, dia 2. A colisão aconteceu por volta das 6 da tarde, no quilômetro 357,4 da pista, do sentido Curitiba. Segundo a Artéries Regis Bittencourt, concessionária responsável pela via, 2 pessoas ficaram feridas e outras 19 saíram ilesas. Os feridos recusaram atendimento médico e não foram encaminhados ao hospital. A colisão causou a interdição da faixa esquerda na pista das 6 da tarde às 8h50 da noite, visando o atendimento à ocorrência. No entanto, não houve registro de filas no trecho do acidente. Um acidente envolvendo 2 ônibus em Ananindeua, na Grande Belém, no Pará, deixou ao menos 20 feridos. O caso aconteceu nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, próximo ao ponto final da linha, no bairro Icuí, Guajará. Segundo o relato de moradores do local, um dos veículos invadiu a pista no sentido contrário e colidiu frontalmente com o outro. As estruturas ficaram com a estrutura da frente destruída. Com a colisão, os passageiros foram arremessados contra os bancos. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém informou que está aguardando a investigação das autoridades para esclarecer o que aconteceu e que adotou medidas necessárias. Também na tarde dessa segunda, dia 4 de novembro, um acidente envolvendo um micro-ônibus escolar, uma carreta e um carro deixou 7 pessoas feridas em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro.
O micro-ônibus transportava alunos de uma escola local e entre as vítimas estão 5 crianças, além de um monitor e o motorista do ônibus. A colisão aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, numa área conhecida como Cascata. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate e confirmaram que todos os feridos estavam no micro-ônibus escolar. Segundo informações dos bombeiros, apenas uma das crianças relatou dores no braço. Mesmo assim, todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital São João Batista para exames e avaliações médicas. O SAMU também participou do socorro, dando suporte aos bombeiros no transporte dos feridos. A Prefeitura de Volta Redonda informou que os pacientes passaram por exames de raio-x e aguardam a avaliação médica para verificar possíveis lesões. A causa do acidente ainda não foi esclarecida e deverá ser investigada. Na manhã desta segunda, dia 4 de novembro, por volta de 11h15 da manhã, um ônibus articulado e um carro colidiram na estrada do Imperador, próximo ao número 3822, no bairro do Limoeiro, sentido bairro, na zona leste de São Paulo. O coletivo operado pela Aviação Metrópole Paulista possui o prefixo 31938 e atendia a linha 345910 Itaim Paulista ao terminal Parque Dom Pedro II. Em nota, a SP Trans informa que o programa de redução de acidentes de transporte da SP Trans está apurando a ocorrência desta segunda, na estrada do Imperador, no bairro do Limoeiro, no sentido bairro. O acidente envolveu o veículo de prefixo 31938 que operava a linha 345910 Itaim Paulista ao terminal Parque Dom Pedro II, da empresa Metrópole Paulista. Um boletim de ocorrência será registrado. Na tarde desta última segunda, um ônibus da empresa Guarino 600 e um caminhão colidiram na Avenida Pedro Cialit, no município de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Portais locais relataram que o veículo de carga teria perdido o freio, o que ocasionou no acidente. O coletivo seguia no sentido bairro a centro. Não houve registro de pessoas feridas, e a ocorrência foi atendida pela Polícia Científica da região e o trânsito na via foi afetado. Na manhã do último dia 27 de outubro de 2024, por volta de 5h20 da manhã, um ônibus foi incendiado durante uma briga envolvendo cerca de 150 torcedores dos times Palmeiras e Cruzeiro no quilômetro 65 da rodovia Fernão Dias, na BR-381. Um homem de 30 anos sofreu queimaduras, porém não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, e outras 17 pessoas ficaram feridas. Dentre as vítimas, um rapaz sofreu um ferimento de arma de fogo no abdômen. 14 dos torcedores foram encaminhados para o Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã, e 3 foram socorridos ao Hospital de Franco da Rocha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os coletivos de ambos os times teriam se cruzado, parado na via, e então os torcedores desceram e iniciaram a briga, carregando pedaços de madeira e ateando fogo em objetos. No local, também foram encontrados pelos policiais artefatos para furar pneus, conhecidos popularmente como miguelitos, fogos de artifício e bombas caseiras. O tumulto no sentido Belo Horizonte da estrada provocou grande congestionamento de veículos na região de Mairiporã. O veículo destruído pelo incêndio continua no local, mas fora da rodovia. Já o outro coletivo envolvido está na base da PRF aguardando remoção. Na manhã desta segunda-feira, um ônibus da prefeitura de Novo Planalto, em Goiás, que carregava cerca de meia tonelada de pasta base de cocaína, foi apreendido pela Polícia Civil em uma oficina da BR-153, nas proximidades da cidade de Porangatu. Normalmente, o coletivo operava no transporte de estudantes da rede municipal. Na ocasião, um policial percebeu uma movimentação suspeita na oficina e acionou o órgão de segurança. As autoridades prenderam 5 indivíduos, um brasileiro, 2 venezuelanos, um boliviano e um peruano, suspeitos de tráfico de drogas. No momento do flagrante, os criminosos descarregavam malas do coletivo para um carro. Imagens do circuito de segurança mostram o exato momento em que o motociclista foi parar embaixo de um ônibus em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu por volta de 12h30 desta quinta-feira, dia 31 de outubro, na rua Carlos Marques Teixeira, com a avenida Aprígio Bezerra, a antiga Regis Bittencourt.
Pelas imagens é possível perceber que o ônibus já começa a fazer uma curva à esquerda, quando repentinamente surge um motociclista que quis também virar a esquina junto. Por causa do tamanho do coletivo, não há espaço para o motociclista que bate na lataria e cai embaixo do ônibus. O veículo de grande porte para em seguida. O ônibus operava a linha intermunicipal metropolitana 300, Taboão da Serra, Jardim São Judas Tadeu, ao metrô Vila Sônia, gerenciada pela MTU. Para o resgate do motociclista, que segundo testemunhas não tinha habilitação, foi necessário erguer a parte da frente do ônibus com um guincho especial. O SAMU, Serviço Médico de Atendimento Móvel de Urgência, socorreu o rapaz. O estado de saúde não foi detalhado. Um motorista de ônibus da empresa Pêssego Transportes, que atende a zona leste da capital paulista, foi esfaqueado por um passageiro nesta terça-feira, dia 5 de novembro. De acordo com as primeiras informações, houve uma discussão entre o profissional que também estava com um passageiro e o usuário dentro do micro-ônibus, que fazia a linha 4020, estação Itaquera, ao Jardim Novo Horizonte, na região de Itaquera. Em determinado momento, a discussão ficou mais intensa. Segundo testemunhas, o passageiro sacou uma faca e golpeou o motorista, fugindo em seguida. Imagens recebidas em primeira mão mostram quando a equipe de resgate atende o profissional. Os primeiros socorros foram feitos pelo motorista que estava conduzindo o micro-ônibus e outros usuários. Os motivos da discussão ainda serão apurados, mas de acordo com testemunhas, o motorista teria se irritado pelo fato de, no momento da briga, o passageiro ter iniciado uma filmagem do colega que conduzia o veículo. Esta informação ainda está sendo investigada pela polícia. O caso foi registrado no Distrito Policial de número 32 em Itaquera. O COR, Centro de Operações do Rio de Janeiro, informou na noite desta terça-feira, dia 5 de novembro, a interdição no sentido fundão da linha amarela na região de Pilares, devido a um ônibus pegando fogo. Imagens recebidas mostram o veículo de linha municipal em chamas. Em uma das gravações é possível perceber o barulho semelhante ao de uma explosão. As causas do incêndio serão apuradas. A concessionária Lança e bombeiros foram acionados no local. Ainda de acordo com o COR, há desvios para a saída 4A da via. O trânsito ficou com retenção a partir da saída 4. Não há registro de feridos. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviários com sede no Espírito Santo, entrou na justiça pedindo que as linhas que eram operadas pelas empresas de viação Itapemirim e Caiçara sejam leiloadas em blocos. É o que diz respeito à petição. No pedido, a Aviação Águia Branca diz que a divisão de blocos para ônibus, marcas e principalmente para as linhas refletiria uma realidade mais próxima ao que é praticado pelo mercado rodoviário, o que poderia ampliar o nível de interesse no leilão, a quantidade de participantes e, com isso, a concorrência e os valores angariados em prol dos credores. É de rigor, portanto, que esse juízo intime a AJ a apresentar a proposta de alienação dos bens da falida de forma mais atrativa ao mercado da aviação, agrupando os bens em blocos que façam sentido frente ao mercado, como, por exemplo, o bloco de determinadas linhas de ônibus, bloco de ônibus e bloco de marca. Diz parte da petição à justiça feita pela Aviação Águia Branca. Entretanto, há o temor por parte dos credores de que a proposta de dividir as linhas em blocos acabe resultando em menores valores em prol da massa falida. Isso porque poderiam ser arrematadas apenas as linhas mais interessantes do ponto de vista econômico, diversas linhas consideradas menos rentáveis não teriam disputa ou seriam pouco disputadas, sendo arrematadas por valores mínimos ou sequer teriam arrematantes. São 125 linhas que juntas cobrem mais de 70% do território brasileiro. Entre essas ligações, há rotas com demanda alta, como entre capitais ou de regiões metropolitanas a capitais, mas há também linhas de baixa densidade de passageiros que são deficitárias, mas precisam existir pela importância social e de integração regional. Caso sejam divididas, as linhas deveriam compor blocos com subsídios cruzados, ou seja, no mesmo bloco devem existir linhas de alta demanda para bancar as linhas de baixa demanda. Entretanto, mesmo assim haveria dúvidas quanto aos créditos para a criação destes blocos, o que tomaria muito tempo para o leilão, que a prioridade para não prejudicar as atuais operações por arrendamento pela empresa Susantur deve ocorrer
até o dia 27 de fevereiro de 2025, a não ser que a Justiça prorrogue o contrato de arrendamento por atrasos alheios à vontade ou possibilidades de ação da Suzantur. Entre as dúvidas quanto à divisão das linhas em blocos estão: quanto tempo vai demorar a avaliação dos valores individuais ou em blocos das linhas, como vão ser definidos os valores de cada linha ou de cada bloco de linhas, se algumas delas estão há anos sem operar ou foram retomadas recentemente, e desde a paralisação das linhas, algumas ainda na primeira década de 2000, ocorrem muitas mudanças no mercado rodoviário, que está com um novo marco regulatório em transição. Surgiram concorrente, o setor aéreo cresceu, entre outros fatores. Assim, não há como simplesmente usar uma média do retorno financeiro anterior à paralisação dessas linhas, e como seria a formação dos blocos, que seriam formados por UBs, polos de origem e destinados à divisão regional, e seria por marca Itapemirim e Caiçara ou outro critério. No entanto, há contestações sobre o real valor da UP, operação em pedidos como o da Águia Branca e da empresa Nossa Senhora da Penha, do Grupo Comporte da família de Constantino de Oliveira, e pedidos para que todos os itens desta unidade de produção tenham discriminados valores de forma individual ou em bloco. Na petição, a Águia Branca também contesta pontos do contrato de arrendamento firmado com a Suzantur em setembro de 2022, como preferência da empresa de Santo André na ABC Paulista, no leilão, o ressarcimento integral de todos os investimentos para operações no prazo de 2 anos, a possibilidade de usar 50% dos valores investidos no período de arrendamento como crédito nos lances do leilão. Na petição, a Aviação Águia Branca tenta convencer a Justiça que as vantagens em prol da Suzantur se configuram em benefícios desmedidos, criam uma situação muito desigual em relação a outras possíveis competidoras, e sustenta ainda que as regras previstas no contrato de arrendamento e no edital do leilão ferem de morte a lei de recuperação de empresas e falência. A Justiça ainda vai decidir sobre o pedido. Já chegaram no ABC Paulista, em uma das garagens da Suzantur, o ônibus 0 km que recebeu a pintura retrô, em homenagem a uma das séries Tribus que marcou a história da Itapemirim. Segundo a empresa, nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, o ônibus passará pelos ajustes finais técnicos e na documentação vai receber o prefixo 60.000. O veículo, que apesar da pintura retrô é de última geração, é modelo Marco Polo Paradiso G8 1350 e possui bagageiros maiores que os veículos de um piso mais usualmente empregados no mercado rodoviário, os Paradiso 1200. A configuração é com 46 poltronas tipo semileito, porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de bateria de celulares, notebooks, entre outros dispositivos móveis em cada assento, apoio para descanso de pernas, regulagens em diferentes posições de reclinação, entre outros. No próximo dia 23 de novembro de 2024, em Barueri, em São Paulo, será palco da 20ª edição do Bus Brasil Fest, um evento que celebra a evolução do transporte coletivo no Brasil. Entre os participantes desta edição está Marcelo Klein, colecionador e entusiasta de ônibus que percorrerá mais de 1.100 quilômetros entre Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e Barueri, em São Paulo, a bordo de um Marco Polo Viage 800, modelo Mercedes-Benz OF 1318. Para Klein, a participação no Bus Brasil Fest vai além de uma simples exibição. O colecionador já esteve no festival em 2019, durante a 13ª edição realizada no Pacaembu, em São Paulo. Com seu veículo restaurado, ele relata a emoção de reencontrar amigos e conhecer outros apaixonados por ônibus. A ligação do colecionador com o mundo dos ônibus vem de uma tradição familiar. Em 1934, seu bisavô, Walter Klein, fundou a primeira empresa de transporte rodoviário de Estância Velha, atendendo também Novo Friburgo, São Leopoldo e Ivoti, com veículos Chevrolet e Ford dos anos 1920 e 1930. Embora a empresa tenha sido vendida, o amor pelo transporte coletivo se manteve vivo na família. Essa paixão só cresceu em Klein, que relembra a infância a bordo dos ônibus que levavam à escola em Ivoti. Em 2018, Klein começou a realizar o sonho de ter seu próprio ônibus e, com a ajuda de seus amigos, ele adquiriu um Marco Polo Viage GV
1000 e, pouco tempo depois, o Marco Polo Viaggio 800, agora restaurado e com placa preta de colecionador. Esse veículo será uma das atrações do Bus Brasil Fest, onde Klein mostrará o trabalho minucioso que manteve a originalidade do modelo. Além do Viaggio 800, o colecionador está dedicando um novo desafio: a restauração do Tecnobus Tribus 2, que pertenceu à tradicional aviação Itapemirim. Cada detalhe do veículo é cuidadosamente restaurado para preservar a autenticidade. O sistema de transporte público coletivo de Campinas ganhará mais de 10 milhões de reais em subsídios para os meses de novembro e dezembro, conforme informado em publicação no Diário Oficial do Município nesta terça-feira. O valor será dividido em 7 milhões de reais para o transporte coletivo e 3 milhões de reais para o Programa de Acessibilidade Inclusiva. O repasse para as empresas que operam na região servirá como forma de evitar o aumento da tarifa nos ônibus. Após a transferência dos 10 milhões de reais citados, a cidade irá somar um valor total de 185.427.085 reais, destinados aos subsídios apenas em 2024. Inicialmente, o repasse previsto para este ano seria de 121.824.085 reais. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, em primeira votação, a regulamentação da gratuidade e desconto para idosos nos ônibus rodoviários intermunicipais no estado. A proposta também prevê a criação da carteira de pessoa idosa paranaense mais de 65 anos, que terá de ser usada para a utilização no programa. O projeto de lei 480/2024 do Governo do Estado passou em primeira discussão e revoga a lei estadual número 21.685/2023 sobre o mesmo tema, mas que nunca chegou a ser implementada porque foi alvo de questionamentos judiciais. O governo explicou no projeto que elaborou novos estudos técnicos nos últimos meses, corrigindo dúvidas em relação à venda e ao agendamento de assentos gratuitos e também esclarecendo as questões que ficaram pendentes para a concessão do benefício. Por meio de nota, a ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná, explica as principais regras aprovadas para a concessão das gratuidades. O usuário tem até 3 horas antes do início da viagem para solicitar o benefício. As empresas de transporte deverão reservar 2 assentos para o uso gratuito e 2 assentos para venda, com desconto de 50% sobre o valor total da passagem. A adesão será por parte de chegada. Ultrapassando este tempo, os assentos reservados poderão ser disponibilizados à venda. Em caso de sobra de assentos por falta de demanda, as empresas poderão oferecer o desconto previsto na lei para além das vagas exigidas. Há também a possibilidade de solicitar a emissão do bilhete de viagem de retorno no mesmo ato do agendamento gratuito ou da compra com desconto da viagem de ida. As viações deverão adaptar seus sistemas de venda de passagem online e, para ter acesso ao direito, os passageiros deverão ter idade igual ou superior a 65 anos, renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos nacionais, inscrição no Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal e possuir carteira da pessoa idosa paranaense maior de 65 anos. Alinhado à estratégia da companhia de diversificar a sua atenção em modelos ligados ao transporte de pessoas, a Marco Polo anuncia a criação da Marco Polo Motorhome, divisão focada no mercado de motorhomes. O objetivo é explorar a expertise da companhia em soluções de mobilidade, segmento com grande potencial de crescimento no Brasil e América Latina. De acordo com Alexandre Cruz, head da Marco Polo Next e executivo à frente da Marco Polo Motorhome, a formação desta divisão é resultado direto do programa de intraempreendedorismo da Marco Polo Next. A segunda, de acordo com a Cruz, é a ampla rede de assistência técnica presente no Brasil e na América Latina. De acordo com Alexandre Cruz, a Marco Polo Motorhome está desenvolvendo um modelo inédito que será apresentado durante a Expo Motorhome de 2024, maior feira da América Latina dedicada a empresas apaixonadas por campismo e caravanismo, que será realizada entre os dias 13 e 17 de novembro no Expotrad
Convention Center na cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo um estudo técnico realizado pela organização da Expo Motorhome, estimula-se que o mercado de campismo e caravanismo no Brasil movimentou mais de 1,5 bilhão de reais em 2023, com aumento de 30% em relação ao ano anterior. A Prefeitura do Rio de Janeiro está alertando as empresas para a necessidade de cadastrarem seus funcionários no sistema de bilhetagem JAE o mais rápido possível. A partir do dia 1º de fevereiro de 2025, o JAE será o único sistema aceito nos transportes municipais, incluindo ônibus, BRTs, VLTs, vans e cabritinhos, garante a Prefeitura. O sistema atual, operado pelo RioCard, será descontinuado após um período de transição que vai de 1º de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025, portanto, mais de 2 anos. Nesse espaço de tempo, o que viu foi uma sequência de prazos não cumpridos. A Secretaria Municipal de Transporte, Maína Celidônio, ressalta a importância de as empresas realizarem a contratação do Vale Transporte do JAE durante a fase de transição para que os trabalhadores não sejam prejudicados. O processo de contratação é online, gratuito e pode ser feito através do site www.jae.com.br/empresas. É importante destacar que os créditos do RioCard não serão transferidos para o JAE. A recomendação é que os usuários utilizem seus créditos RioCard durante o período de transição e adquiram o JAE o quanto antes. As máquinas de autoatendimento RioCard serão gradualmente substituídas por máquinas do JAE nas estações de BRT e VLT. Quem utiliza o bilhete único intermunicipal precisará ter os 2 cartões após o dia 1º de fevereiro de 2025. O RioCard será usado nos ônibus intermunicipais e o JAE nos ônibus do município do Rio de Janeiro. E para finalizar, uma ótima notícia. O DETRO-RJ, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, completou nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, 37 anos de atuação voltada à regulamentação e administração do transporte intermunicipal no Estado. Desde sua fundação, em 1987, a autarquia acumula décadas de experiência e desenvolvimento. Atualmente gerenciando um sistema que movimenta cerca de 400 milhões de passageiros anualmente, em mais de 1.100 linhas de ônibus que atendem os 92 municípios do Rio de Janeiro. A criação do DETRO-RJ foi motivada pela crescente demanda por um sistema de transporte público, integrado e administrado de forma centralizada. Em 1987, a substituição do Departamento de Transportes Coletivos, o DTC, pela nova autarquia estabelecida pela Lei nº 1221, buscou dar ao setor do transporte fluminense uma organização com maior autonomia administrativa e financeira. Sob a tutela da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, o CETRAN, o DETRO-RJ ganhou então a missão de assegurar um serviço de transporte seguro, acessível e eficiente para milhões de passageiros. Em 2024, a autarquia deu início ao primeiro Fórum RJ Eletromobilidade, um marco importante em sua trajetória que reuniu especialistas e autoridades para discutir o futuro do transporte no estado, com foco em sustentabilidade e inovação. O evento gerou subsídios para a primeira licitação, que contemplará todas as linhas intermunicipais, incorporando, entre as novas exigências, a inclusão de veículos elétricos, como um passo inicial para um sistema de transporte mais verde e sustentável. Para o presidente do DETRO-RJ, Leonardo Martias, o momento é de celebração e compromisso. E aqui também vai a nossa parabenização ao DETRO pelo canal Embarque Imediato. Um parabéns para a empresa e que venham mais conquistas e sucessos pela frente. E assim finalizamos mais esta edição, trazendo as últimas notícias e informações. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações e ocorrências somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, comente, compartilhe e até a próxima.